Alan, já está gravando já. O Alan começou. Opa. Gravando. Amém. Então, gente, a ideia é, quando a gente fala sobre intercessão, muitas vezes a gente traz um conceito com a gente traz uma ideia com a gente, e o processo ele é muito de desconstruir para construir, né? A gente deixar, talvez, a ideia que a gente tem, que desculpa a palavra, mas é uma ideia pobre sobre o que intercessão é, para a gente começar a entender o que de fato é intercessão e por que esse ministério ou esse encargo não tem que estar só sobre a tiazinha da oração. Então, a intercessão não pode ser visto nunca como só um departamento de uma igreja ou como só um departamento de uma escola de missões, onde a gente está ali para orar para o capitão pegar a gente. Não é essa a ideia. Não é isso que Jesus está fazendo diante do Pai. Então, quando a gente fala sobre intercessão, a gente está falando sobre toda a nossa vida. A gente está falando sobre o encargo eterno. A gente está falando sobre ser... intercessão vem da mesma palavra de intersecção, a gente estuda isso na matemática, acho que em diagrama de Venn, quando a gente estuda aqueles conjuntos, sabe? A gente é aquela intersecçãozinha que fica entre um conjunto e outro. Isso fala sobre o nosso ponto, nós somos um ponto de contato entre os céus e a terra. Então, a gente ouve dos céus, estabelece na terra, assim como a gente recebe aqui da terra, pega da terra e leva isso para o céu. Isso é basicamente um dos conceitos sobre intercessão. Então, por que a gente não vai começar falando sobre temas relacionados diretamente à intercessão ou coisas práticas sobre a intercessão? Porque quando eu falo de intercessão, eu estou falando de um estilo de vida onde importa muito a pessoa que está intercedendo. Importa muito o eu como intercessor. Será que, de fato, eu estou entendendo o que eu estou me propondo a fazer? Então, eu sei que a gente é muito resenha, que a gente gosta muito desse ambiente resenha, mas eu quero que vocês encarem essa aula com muito temor. Eu quero que vocês encarem essa aula não como algo assim que, tipo, nossa, foi mais um encontro de quinta-feira nosso. Não. Que realmente essa aula, ela te faça questionar algumas coisas dentro de você, ela te faça questionar algumas motivações, sabe? E que após questionados, após a gente fazer essa autoanálise, a gente comece, então, a construir noções corretas sobre interceder. Falar, restringir intercessão a um ministério, algo assim pequeno, é diminuir muito o ministério do próprio Jesus, que a Bíblia diz que intercede por nós hoje à direita do Pai. Amém? Então, para começar, se eu estiver travando, vocês me avisem. Se estiver dando algum problema, se eu estiver falando muito rápido, vocês têm o chat aí. E aí avisem, tá bom? Para começar, eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Tem muita coisa que não vai dar para a gente ver de maneira detalhada, mas a gente vai tentar passar por tudo assim. Depois a gente pode voltar nesses temas, conversando mais sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Essa aula de hoje, ela vai ser separada em 4 assuntos. A gente vai falar sobre o plano eterno de Deus. A gente vai falar sobre integralidade. A gente também vai falar sobre corandel. E, por fim, a gente vai falar sobre devoção extravagante. Então, a gente vai começar falando sobre o plano eterno de Deus. De Gênesis a Apocalipse, durante toda a narrativa bíblica, Deus ele tem um plano. Existe um plano maior do que os nossos planos. Existe uma vontade do Senhor a ser estabelecida para mim e para você. E para todo o cosmos, para todo o universo, para tudo que há. Existe uma vontade de Deus. Mas qual, afinal, é essa vontade? Como a gente pode definir e entender esse plano macro de Deus? E aonde eu tô no meio desse plano macro de Deus? Tipo, nossa, beleza. Deus tem um plano. Que plano é esse? Qual é o plano de Deus? Eu tô encaixado nesse plano? Eu tô vivendo de acordo com aquilo que o Senhor gostaria que eu vivesse? Esse plano tá fazendo sentido na minha vida? Então, a gente vai caminhar muito por Gênesis hoje para entender um pouco melhor sobre esse plano eterno de Deus. Beleza?
quando eu falo sobre o plano eterno de Deus, eu estou falando sobre uma vontade a ser estabelecida que não é a minha. Uma vontade que não se restringe só à minha vida. Jesus não morreu só para te salvar e ponto. Jesus não morreu só para te dar uma vida abençoada e é isso. Jesus morreu para redimir toda a humanidade, tudo que há, sabe? Todas as coisas. Então, quando eu enxergo, quando eu tenho uma visão micro das coisas, quando eu vejo só a minha vida, o meu ministério, ou só o que eu estou fazendo aqui na minha frente agora, e não vejo o mundo ou o plano do Senhor como um todo, eu me perco nessas verdades. E eu passo a viver por um plano que é meu. E o Senhor, ele serve só para validar esse plano que é meu. Então, eu pego a minha vida, eu crio as coisas que eu quero viver, eu crio o meu ideal, e eu escrevo isso num papel e eu vou lá e falo assim, Deus, valida isso. Deus, carimba aqui. Deus, bate o martelo só para quando der errado, eu tenho alguém em quem pôr a culpa. Sabe? A gente passa, quando a gente não conhece sobre o plano eterno de Deus, a gente passa a viver o nosso próprio plano, crendo que nós estamos em algum lugar em Deus, que Deus está nos abençoando. Mas, na verdade, a gente passa a dar as nossas próprias respostas às questões da nossa vida, às questões futuras e às questões que nós vemos também. Então, a gente vai começar falando sobre Gênesis 1. E eu vou ler o capítulo inteiro. A versão da minha Bíblia não é das melhores, mas enfim. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o segundo dia, e aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte em um só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom, e em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas, e assim aconteceu. E a terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu e para separarem o dia da noite, para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus então fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Vamos parar aqui rapidinho só para a gente orar e daí a gente continua, tá bom? Mandei um joinha aí para eu não achar que estou falando sozinho. Amém. Senhor, nós te damos graça, Pai. Nós te damos graça porque o Senhor nos permitiu, Deus, conhecer e nos permite saber quem o Senhor é, Pai. Nós te damos graça, Pai, porque nesse momento a sua bondade está sustentando todos os corações, os justos e os injustos, os gratos e os ingratos, Pai. Nós te damos graça porque nesse momento, Senhor, os seus olhos estão sobre nós. Nesse momento, o teu Espírito tem interesse em nos tornar mais semelhantes ao Filho, Pai. Por isso, Senhor, nos encontra agora, Pai. Eu oro por uma unção que despedaça o jugo, Senhor. Eu oro por um clarear no entendimento, Pai. Eu oro para que, em nome de Jesus, a sua palavra, que é viva, que é santa e que é eficaz, seja, Pai, a luz por meio da qual a gente vê a verdade, a gente enxerga todas as coisas, Senhor. Ó, Deus, nós nos submetemos à sua santidade, não há ninguém maior do que o Senhor, Pai. Não há ninguém que saiba nos instruir em toda a verdade, Pai. Não há ninguém que saiba nos ensinar, Pai, mais do que o Senhor. Então, Deus, destrona o nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, fere a gente com a sua palavra, fere a gente com a sua verdade, Pai.
Ó, Deus, se algum de nós está fora do trilho, se algum de nós está fora do teu prumo eterno, o Espírito Santo nos encontra nessa noite, Senhor. Nos alinha como família e nos encontra, Pai. Nós precisamos da tua clareza, nós precisamos que a tua palavra, Senhor, afete tudo em nós. Por isso eu oro, nos vença, Senhor. Vença o nosso entendimento, vença a nossa indiferença, Pai. Vença, Senhor, a nossa independência, a nossa autossuficiência. Ó, Deus, nós precisamos do Senhor muito mais do que nós sabemos. Nós precisamos do Senhor muito mais do que nós assumimos, Pai. Então, em nome de Jesus, encontre o nosso coração, Pai, em disciplina nessa noite. Encontre o nosso coração, Pai, em sabedoria e entendimento. Nós te entregamos esse momento, nós oramos para que teu Espírito traga a luz a nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beleza. A gente vai continuar ali em Gênesis 1. A gente parou no capítulo 21, que fala que Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres viventes, que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres do mar e disse: aumente muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o 5º dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens, que se arrastam, blá, 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 blá. Versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com ele. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou toda a planta que produzem semente e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. O que está acontecendo aqui nesse momento? Deus, ele está criando todas as coisas. Deus, ele está criando um ambiente. Ele está construindo algo. Ele está organizando tudo, colocando tudo em seu devido lugar. E ele está estabelecendo a vontade dele para aquele momento. Ele está falando: olha, as águas vão ser divididas, céu vai para o seu lugar, terra vem para o seu lugar. E ele começa a falar, criar os animais específicos para cada área que ele já tinha estabelecido. Ele começa a falar sobre como que vai ser a comida desses animais. Ou seja, imagina um Deus ali construindo tudo e colocando tudo em ordem, estabelecendo uma ordem. O Senhor, ele está criando um ambiente e ele está estabelecendo uma ordem. Ele está, junto com isso, estabelecendo também uma cultura de como as coisas devem funcionar. No slide, a gente colocou o nome disso de cultura edêmica. Só que é só uma nomenclatura para a gente falar sobre como as coisas funcionavam no Éden. O Senhor vem, cria, coloca tudo no seu lugar. Através da voz dele, ele vai destinando o que cada coisa tem que ser, o que cada animal vai comer. Ele vai falando sobre todas essas coisas. E aí, chega um dado momento que o Senhor, ele para de falar e ele se reúne com a Trindade. E ele fala: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E ali, Deus, ele para construir aquele que seria o responsável por cultivar aquele lugar. Aquele que seria o responsável por cuidar das coisas naquele lugar. Aquele que seria o responsável por governar, né, por ser um cuidador, um cultivador daquela presença, daquele ambiente e daquela cultura. Então, tá lá no capítulo 2, que fala assim: assim terminou a criação dos céus e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que os céus e a terra foram criados. Então Deus, ele cria tudo, coloca tudo no seu lugar, e aí o Senhor descansa. Essa palavra descansa, ela também pode ser interpretada como deleite. Sabe quando você dá uma faxina na sua casa e estava um caos? Você limpa tudo
Quando acaba a faxina, você deita no chão e fala, ai, meu Deus, tá tudo limpo aqui, tá tudo muito harmônico aqui. Não que o Senhor tivesse dado uma faxina, não, ele estava criando todas as coisas. Mas essa palavra de descansar é como se Deus tivesse olhado para tudo e falado, tá tudo da maneira que eu queria. Tá tudo de acordo com a minha vontade. Ficou tudo muito bom. Era isso que eu realmente queria. E aí, tá tudo em harmonia. Vamos lá para o versículo, no capítulo 2, no versículo 7, que fala: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e pôs ali o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. Eu não vou me demorar nessa passagem, por quê? Porque todo mundo sabe o que acontece, né? A gente tá bonitinho, vivendo ali tranquilo, governando, cultivando a presença, encontrando com o Senhor ali na viração do dia, tá tudo muito bom, mas o que acontece? Adão e Eva caem, e é onde a nossa vida, ela entra ali num processo de morte mesmo, né? A vida entra num processo de morte. A queda vem, e a gente vai focar mais nessa parte. Mas está lá escrito bem bonitinho no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Vou só pular para a gente ganhar tempo. No momento em que Deus ele diz que nos faria, ele fala por que ele nos faria. Ele nos dá uma responsabilidade. Ele nos dá o encargo do cultivo. Ele cria o homem para se relacionar com ele, para cultivar essa presença e para amar essa presença, para glorificar essa presença. Tudo é harmônico no jardim. Tudo estava acontecendo muito bem ali, mas Gênesis 2:5 vai falar que não havia ninguém para cultivar a terra. E logo em seguida Deus cria o homem. Então, qual que era o plano original de Deus? É como se Deus ele estivesse falando para Adão assim, olha, você vai proteger esse lugar onde eu me relaciono com você. Você vai guardar esse lugar e você vai fazer esse lugar florescer. Tá aí no slide, né? Nós fomos criados para cultivar um jardim, preservar uma cultura e revelar a glória de Deus. Então, esse era o plano original de Deus antes da queda. Para isso que nós fomos criados, para isso, essa era a ideia original de Deus. Mas aí, algo acontece. O que é? É a queda. Com a queda do homem, ocorre a queda de tudo. Estamos no jardim, tá tudo lindo, fomos criados, beleza, cultura, contemplação dele, a gente caiu. E agora? Somos seres caídos. Como isso me afeta? No que isso me afeta? Como a queda do homem, ela ainda me afeta a minha vida e afeta a sua vida. Vamos ver lá. Depois da queda... Não, que depois da queda. Peraí, deixa eu só achar aqui. Como que a queda ela afeta a minha vida e afeta a sua vida? Com a queda acontece uma quebra da ideia original. O homem ele passa a enxergar a sua nudez. Ele se vê nu. Ele sempre esteve nu, mas agora ele começa a se enxergar nu. Então vem para ele essa consciência fragmentada e talvez deturpada de todas as coisas, né? Ele caiu, agora, meu Deus, tudo é mal. Houve um romper na relação entre Deus e o homem. Houve uma quebra na ideia original. Nós estamos perdidos, nós estamos destinados à ira de Deus para sempre. Mas o que acontece também nesse meio do caminho que é muito conhecido por nós? Deus, ele levanta, ele envia, né? Ele entrega um Salvador. Alguém que faria propiciação dos nossos pecados e poderia nos dar vida, nos justificar diante de Deus, poderia nos dar uma nova chance de existir. E é por causa do sacrifício de Jesus que eu e você estamos aqui. Então vem o Cordeiro Santo, Imaculado, que foi anunciado, né? E para isso a gente pode, se vocês quiserem anotar, Isaías 7 vai falar, eu peguei algumas referências que falam sobre a vinda de Jesus, Isaías 7, Miqueias 5, Isaías 62, Zacarias 9, que vai falar a história bíblica anunciando sobre esse Salvador, anunciando sobre essa pessoa que viria fazer justiça em favor de nós, né? Fazer com que a gente pudesse ser reconectado com esse lugar da presença.
com que a gente pudesse ser reconectado com essa realidade do Éden. Mas pensa que a vinda de Jesus é um viés, e agora pensa por outro viés, que a gente falou lá atrás. Como que o fato de Adão cair afeta a minha vida e afeta a sua vida? Diretamente em todos os sentidos. A queda de Adão, ela afeta a forma com que você se relaciona com as pessoas. A queda de Adão afeta a forma com que você enxerga o mundo, afeta a forma com que você lida com Deus, com os outros e com você e consigo mesmo. A queda de Adão, ela traz para nós resquícios que nós carregamos todos os dias da nossa vida. E é tão sutil, mas é tão cotidiano, que se a gente parar para pesquisar um pouquinho, se a gente parar para ver isso no nosso dia a dia, a gente vai ver como que nós precisamos de um Redentor muito mais do que nós sabemos, muito mais do que nós assumimos. Ah, Emily, mas Jesus não veio e não restaurou todas as coisas, então agora eu não sou pleno nele? Então agora eu não estou zero pecados, estou pleno de novo? Não. Na verdade, Jesus veio e ele trouxe vida para nós, ele nos deu a salvação, isso é fato. Só que a salvação, ao contrário do que a gente passa a vida inteira imaginando, ela não é o fim das coisas. Jesus não veio e morreu só para te salvar, só para te livrar do inferno. Não, não é. É por isso, mas não é só por isso. Depois que a gente é salvo, a gente entra num processo de santificação. E esse processo, ele vai durar do dia que o Senhor te encontra, que você se submete a essa santificação, até a volta de Jesus. Até Jesus voltar, você vai conviver com consequências da queda no seu coração. Até Jesus voltar e nos fazer plenos nele, a gente ainda vai se encontrar com esse homem terrível que habita dentro de nós, que quer o mal a todo custo, sabe? Que quebra todas as coisas, que destrói ao invés de construir. Esse homem que olha para Deus e fala, eu não preciso de você. Esse homem que luta com as suas próprias ferramentas. Até Jesus voltar, o nosso processo de santificação está acontecendo. Mas a parte boa disso é que o Espírito Santo, Jesus, Deus, eles estão totalmente comprometidos, a Trindade está comprometida em me tornar parecida com Ele. O maior interessado em me tornar parecido com Cristo é o próprio Cristo. E por isso Ele vai me capacitar, por isso Ele vai me moldar, por isso Ele vai me podar. Amém? Mas o que acontece? Desde a queda, o homem começa a confiar a sua independência na sua visão. Então, agora, não é mais o que Deus disse que está certo, é a forma com que eu enxergo que está certo. Não é mais as instruções que eu recebi que eu devo seguir, mas é como eu acho que deve ser feitas as coisas que eu devo cumprir. Prova disso... Isso mesmo, o slide, estou vendo. A Trindade trabalha para o cumprimento do plano eterno. Prova disso é a construção da Torre de Babel, né? Que vai... Eu não sei se dá tempo da gente entrar com detalhes nisso, mas é o homem independente de Deus. O homem falando assim para o Senhor, olha, muito obrigada pela ajuda que você me ofereceu, mas eu consigo construir sozinho. Eu consigo fazer do meu jeito. Eu consigo chegar até o céu. Então, eu sei que você tem uma maneira, muito obrigada pela sua maneira, mas eu prefiro a minha. Isso te parece semelhante? Em alguma área assim, da sua vida, talvez, você já se comportou assim? Senhor, muito obrigada, viu, por ter exposto a sua vontade. Amei, gostei muito, mas eu tenho uma vontade que compensa mais, que faz mais sentido. Então, eu vou cumprir, vou obedecer a mim mesmo, porque eu gosto do senhorio que eu exerço sobre a minha própria vida. Beleza. Durante todo esse processo de queda, de vinda, de anúncio da vinda do Redentor, Deus ele levanta seus remanescentes. Ele deixa claro o seu plano. Ele deixa claro que ele tem restauração para todas as coisas. Ele deixa claro que aquele plano que foi talvez comprometido no Éden com a queda do homem, com a vinda de Jesus, ele pode ser reestabelecido. Ele vai ser reestabelecido. Então, o Senhor, ele sempre está levantando ao longo da narrativa bíblica os seus remanescentes. Oi, neném. Os seus remanescentes, as pessoas que vão lembrar o povo de que o Senhor não se esqueceu, que vão lembrar o povo de que há de vir um Salvador. Amém? Uma coisa muito interessante que a gente pode falar sobre o processo do cumprimento do plano eterno de Deus é que Deus ele não está olhando para Emily falando assim, Emily, por favor, eu preciso
que você esteja comigo, porque se você não estiver, se você não fizer parte do meu plano eterno, eu, Deus, não conseguirei cumpri-lo. Isso não está acontecendo. Deus não está em desordem. Deus não está contando com a minha capacitação ou com a minha capacidade de restaurar alguma coisa. Até porque essa capacidade, ela não existe. Então, o que Deus está fazendo não é olhando para a Gleice falando assim, Gleice, me dê respostas de como restaurar todas as coisas. Não. O que Deus está fazendo é, Gleice, eu estou restaurando todas as coisas. Você quer entender o que eu estou fazendo e por pura graça minha participar disso? Você quer entender o que eu já estou fazendo e vir participar, ser uma co-participante comigo? Então, não é como se Deus ele tivesse precisando de nós. Não é como se Deus ele tivesse, tipo assim, nossa, se você não fizer, o caos vai acontecer, o mundo vai acabar. Não, isso deve ser visto por nós, a participação do plano eterno de Deus, como um privilégio, como algo que, meu Deus do céu, como que Deus ele olha para uma Emily tão caída, para um coração tão devastado pelo pecado, e ele me chama para participar junto com ele da restauração de todas as coisas, da restauração da presença absoluta e infinita de Deus, da restauração da glória sendo dada para a pessoa correta. Esse é o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus é fazer convergir nele todas as coisas. É pegar tudo que caiu com a queda e restaurar. E fazer com que isso tudo restaurado dê glória ao Filho. Dê glória ao Cristo, perfeito, imaculado. Amém? Gente, tá muito rápido. Dê um feedback aí. Tá muito rápido. Não tá dando para acompanhar? Como que tá? O Vaninho mandou ok. Tá perfeito. Ok. 1 Samuel 15, no versículo 22, vai falar que o que ele pede é obediência e não sacrifícios. Isso mesmo. Tô conferindo os slides. 1 Samuel 15, 22 vai falar que o que ele pede é obediência e não sacrifício. Sabe o que eu aprendo? E o contexto desse capítulo é muito rico. Não dá tempo da gente passar também. Mas o que eu aprendo é que o Senhor, ele não tá me pedindo... sabe quando... Vamos pensar numa analogia aqui que faça nos entender melhor. Sabe quando você vai ser contratado por uma empresa e aí você chega lá para uma entrevista de emprego e aí a pessoa da RH, ela senta com você e fala assim, começa a perguntar das suas habilidades e tal. E ela vira e fala assim, beleza, vamos só fazer um teste aqui, um teste, sei lá, vocacional e tal. Eu vou te dar um problema e você precisa me mostrar soluções para esse problema. E aí a pessoa fica tipo, meu Deus, a Gleicinha sabe como é. E aí a pessoa fica assim, meu Deus, e ela se encontra naquele momento em que ela precisa dar respostas para aquele problema, ela precisa resolver aquilo para mostrar a capacidade dela para então assumir aquele cargo. Isso não acontece com Deus. Ele não está olhando para o João Eduardo falando assim, tá, me mostre o que você sabe fazer, me mostre as suas habilidades. E aí eu vou ver, né, se dá, se não dá, dependendo você vai ser contratado ou não, dependendo você vem ou não. Não. Eu costumo falar que a linguagem de amor de Deus é a obediência. E é isso que ele está pedindo aqui. Ele está olhando e falando assim, olha, eu não quero que você saiba como fazer, eu quero que você tenha um coração obediente. Eu não quero a resposta que você tem para as coisas, eu não quero a sua forma de fazer as coisas, eu quero a sua obediência, a sua submissão em entender as minhas respostas e a forma com que eu faço as coisas. Todas as vezes que os homens tentaram restaurar as coisas por conta própria, pela força do próprio braço, deu errado. Ainda hoje é assim. Por mais que a gente considere ter boas respostas para tudo ao nosso redor, se a gente fizer assim o Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. João 15:5 vai falar disso. Vai falar sobre a videira, e aí Jesus vai instruir a gente a permanecer nele. Permaneça em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe o que Jesus está falando? Ei, se enxerga. Enxerga você mesmo. Olha para você. Olha para essa sua independência que você idolatra e me encontra no meio disso. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir edificar algo que agrade o meu coração à sua maneira. Você não vai conseguir se santificar só por conta do seu esforço próprio, por conta da sua boa vontade de se tornar alguém mais santo. Você precisa de mim, o seu coração é caído. Você precisa de mim. Eu sou aquele que posso te capacitar e te ensinar a fazer todas as coisas.
Quando Jesus diz que sem ele nada nós poderíamos fazer, é exatamente isso que ele queria dizer mesmo. A palavra nada, ela tá certa. Nada nós podemos fazer sem ele. Então, a ideia aqui é lembrar do plano eterno de Deus, que é fazer convergir nele todas as coisas, restaurar o plano original e fazer com que essa restauração dê glória a Deus. É o Senhor me convidando para participar disso, mas não contando com a minha capacidade, assim, com a minha obediência, com a minha entrega diante dele. Amém? Beleza. O Senhor tem um plano macro que envolve toda a humanidade. A Trindade está trabalhando para que isso aconteça. E tudo será plenamente restaurado quando? Em qual evento? Quando o nosso Senhor voltar. Quando ele vier em glória, em completude, em beleza, em tudo e plenamente restaurar todas as coisas. Meu Deus, como eu espero esse dia. Senhor amado. O Fernando falou, comemorou aqui. Acho que ele espera esse dia também. Beleza, Emily. Deus tem um plano macro. É importante falar que esse plano, ele abrange, gente, não abrange só a sua igreja local, tá? Ele não abrange só o seu ministério em missões. Esse plano, ele abrange desde a natureza a todas as coisas. O Senhor quer redimir todas as coisas. Ele quer restaurar todas as coisas. Ele quer a restauração completa de tudo. O plano macro é tipo aquele drone que vem lá de cima, olhando tudo amplamente e vai chegando mais perto até chegar sobre uma região específica. É isso que eu quero que a gente enxergue hoje. Esse plano macro vindo lá de cima, envolvendo tudo e todos e chegando até a sua vida. Como esse plano te afeta. Como ele... O que muda na sua vida saber que Deus tem um plano eterno? Sabe o que muda saber que Deus tem um plano eterno? Muda que você para de viver pelo seu próprio plano. Muda que você entende que você não é o centro das atenções. Muda que você amplia a sua visão, sabe? Olhar para o próprio umbigo faz você focar em uma região só. Mas quando você levanta a sua cabeça, a sua visão ela fica mais ampla. Você consegue ver que Deus ele está interessado sim na sua vida, mas ele também está interessado na vida das pessoas das nações. E que isso também precisa ser interesse seu. O que Deus está fazendo ao longo... o que Deus está fazendo ao longo da história, com todas as pessoas, o que o Senhor quer remir na ciência, o que o Senhor quer remir na filosofia, tudo isso também tem que fazer parte de quem eu sou. Tem que ser uma responsabilidade minha também. Porque o Senhor, ele não está olhando só para a minha vida e querendo abençoar unicamente, restritamente a minha vida. E eu quero que vocês entendam isso em maturidade. Não é que Deus não vai te abençoar, ou não é que Deus não queira te abençoar, mas o Senhor, ele quer ampliar a nossa visão. Ele quer a gente como coparticipantes daquilo que ele está fazendo. Isso é uma responsabilidade. Isso não é função ou tarefa para menino, porque Deus não dá joia para criança. Você como uma pessoa consciente, você não vai colocar uma criança de 5 anos para dirigir um carro. Então, o Senhor, ele está nos amadurecendo para que a gente entenda o privilégio que ele está nos propondo de fazer parte dessa restauração e de trabalhar para que a sua vida, para que tudo que te envolve, dê glória a ele. Amém? Tá, beleza. A gente viu que Deus tem um plano, mas onde é que a gente entra nisso? Onde que isso me afeta? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Deus não tem necessidades. Então, repete. Repete aí onde você está. Deus não tem necessidades. Não é como se Deus precisasse de alguma coisa, porque ele não precisa. E se Deus não precisa de nada, então ele também não precisa de nós. Então ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de nós, não é uma necessidade. E eu não quero que você imagine isso como se Deus ele fosse prepotente, sabe? Que não tá nem pra você. Ele só tá falando assim, vai, faça. Não. Você é absurdamente amado. Você é parte desse plano eterno. Mas você não é o centro dele. Você não é o centro do coração de Jesus. Eu sinto muito te informar que o coração de Jesus não tá batendo por você. Ou que... Não. Deus, ele tem um plano macro. Deus, ele... A visão é mais ampla. Você não é tudo. Você é parte, mas não é o todo. Tá bom?
Você não é o centro. Olha para o espelho quando você estiver assim, se sentindo muito mal, fala, você não é o centro, hein? Tá bom. Beleza. Ele é completo para fazer todas as coisas, mas por pura graça, bondade e amor, ele te deu a oportunidade de cooperar para que o plano eterno dele seja cumprido. Deus, como um pai, está te chamando para andar junto com ele nessa caminhada de restauração, nessa caminhada de glorificar a Deus, nessa caminhada de entender que o Senhor é digno. Ele é digno de uma vida vivida diante dele e para ele. O Senhor é digno. Amém? Filipenses 2:13 vai falar sobre isso. Ele nos chama para perto e ele nos equipa para entregarmos a nossa vida ao cumprimento da sua vontade. Você já parou para pensar o privilégio que é você viver para cumprir uma vontade que não é sua? O privilégio que é eu gastar a minha vida para cumprir uma vontade que é perfeita, para cumprir uma vontade que é santa, para cumprir uma vontade que é eterna? Será que é tão interessante assim eu continuar vivendo a minha vida para cumprir a minha própria vontade? Quando a gente se relaciona com o Senhor, à medida que a gente vai conhecendo Ele, a gente vai vendo o quão desinteressante a nossa vida é longe dele. O quão lixo mesmo, esterco assim a nossa vida é quando ela é vivida para nós mesmos. E a gente vai falar um pouco disso lá em Devoção Extravagante, que vai chegar agorinha. Mas você tem noção disso? Que Deus, ele nos convida para participar do plano eterno dele, de restauração, de glorificação de quem ele é. Você tem noção do quanto você é privilegiado por isso? Do quanto você deveria falar, uau, como eu sou um cara de graça. Porque não pode falar um cara de sorte, né? Meio místico. Mas assim, como eu sou um cara de graça. Como o Senhor, ele tem sido bondoso comigo. Enfim. É importante pensar que nesse plano macro, todo mundo tem a sua parcela, todo mundo tem a sua partícula. Ou seja, no plano macro de Deus, como que você pode estar vivendo ele? Eu posso estar vivendo ele na minha escola, eu posso estar vivendo ele na minha igreja local. Qual é a porção que Deus te deu para você edificar dentro desse plano macro? Qual é o seu retalho nessa coxa? Qual é a sua parte? É importante frisar também que quando Deus ele nos convida para participar dessa restauração, ele não está confiando nos seus talentos ou nas suas capacidades. Ele está confiando nele mesmo, na santificação, em tudo que ele propôs para que fosse feito por meio dele e através dele, né? Afinal, é por meio dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Ele mesmo se certifica de nos capacitar dia após dia para que o plano dele seja cumprido através de nós. Dentro disso, a gente vai pegar uma reflexãozinha para a gente agora. E eu queria te perguntar isso mesmo, diretamente. Para quem você tem feito o que você tem feito? Para quem que você... Por que que você faz o que você faz? Por que que você se dispõe a estar em viagens missionárias? Por que que você se dispõe a servir na sua igreja local? Por que que você se dispõe a liderar uma célula na sua escola? Por que que você faz o que você faz? Para quem que você faz o que você faz? Segundo ponto. Para quem que você está construindo? É realmente do Senhor? O intuito é que ele receba a glória mesmo? Ou o seu ministro desencargo de consciência de falar, nossa, eu faço coisas para Deus, olha como incrível eu sou. Qual é a finalidade daquilo que você faz? Você participa de uma missão, se posiciona como missionário para dar glória para Deus ou para cultuar o seu ego, que se sente melhor porque você faz serviço social misturado com evangelismo? Aonde está a motivação do seu coração? É no plano eterno de Deus? É de fato que Deus seja glorificado? Ou você pega o embalo nisso para esconder a sua podridão e a sua necessidade de ser um ser que é visto como alguém que faz a vontade de Deus, mas que na verdade o coração está bem distante dele? A quem o seu ministério serve, afinal? Quando a gente fala sobre o plano eterno de Deus, eu quero que você imagine uma mesa bem grande. E essa mesa é uma mesa onde você vai servir. Então, eu quero que você imagine uma mesa bem grande e você servindo essa mesa.
Quando se trata do plano eterno de Deus, essa mesa, quem vai estar sentado lá, os convidados, não são seus. Não é você que seleciona quem vai. Não é você que seleciona qual comida vai ser servida. Sabe o que você faz? Você chega nessa mesa e serve. Serve pessoas que não foi você que convidou. Cumpre e faz vontade de pessoas que você não fazia questão, talvez, de fazer. Essa mesa é do Senhor. E é Ele quem estabelece quem vai ser servido, como vai ser servido. Nós somos apenas servos de algo que é dele. Você entende que quando a gente fala sobre isso, muitas crises que eclodem no nosso coração, elas começam a ter mais cara, tomar mais forma? De que talvez, então, eu esteja realmente edificando algo para mim e não para o Senhor. Servir a Deus e funcionar no seu plano eterno fala sobre corrigir motivações. Entender e ansiar um estilo de vida ao avesso, né? Que você serve uma mesa que não é sua. Que você se dispõe a fazer coisas que não são a sua vontade, porque ali ela não governa, ela não impera. Tá bom? Você tem edificado a sua vida como um lugar de habitação para o Senhor? Onde Ele é digno em tempo e fora de tempo? Quando tudo está bem ou quando nem tudo está tão bem assim? Qual que é a sua reação diante de quem Deus é? Sabe? É muito fácil a gente falar sobre senhorio, a gente falar sobre soberania, são termos bonitos e que estão impregnados em quem nós somos, o nosso evangeliquez, que a gente é fluente. Mas na prática, na vida, no dia a dia, muitas vezes o nosso coração está distante dessas noções, muitas vezes o nosso coração está caído em uma idolatria incontrolável e que às vezes a gente nem percebe. Dentro desse módulo, para fechá-lo, a gente vai falar sobre por qual vontade, afinal, você vive. Por qual vontade você vive. Tomar sua parte no plano de Deus é enxergar que talvez o seu plano ideal de vida seja lindo para você, mas só para você. Às vezes a gente planeja uma vida tão ideal e a gente faz isso tão levemente distante de Deus, sem perguntar qual é a opinião dele, o que ele pensa sobre essas coisas. E aí, quando a gente é insistente em pedir que ele faça a vontade dele e ele faz, a gente se frustra, a gente fica emburrado, a gente fica indignado. Porque, afinal, aqui fora ele é o Senhor, mas aqui dentro, quem está sentado no trono sou eu. Existe essa discrepância, existe esse jogo aí, mas vamos seguir. Se a sua vida, se o seu plano de vida te deixa confortável, te deixa seguro, mas não alcança ninguém além de você, você está servindo a sua própria mesa. Você está se dando o alimento que você gosta. Você está fazendo da sua maneira. Você está selecionando os convidados, como o evento vai ser, quem vai e quem não. E não é esse o convite de Deus para nós. Talvez Deus ele vai te colocar em situações ou em planos muito diferentes dos que você imaginou, pelo simples fato de que ele quer te amadurecer para que você viva por algo maior do que você mesmo, sabe? Para que você viva uma vida onde vale a pena morrer, para que outros vivam. Vale a pena se entregar, como Paulo fala, que nós habita morte para que neles habite vida. Mas a verdade, a pergunta a ser feita é, você está disposto a fazer com que a sua vida seja talvez uma escada, onde as pessoas vão subir em você para conseguir ver mais alto, ver mais amplo? A maioria de nós não quer isso e a gente não assume. Beleza. Quando nos deparamos com o plano eterno de Deus, nós devemos guiar o nosso coração à cruz e entender se de fato a nossa casa está sob a rocha e se ele tem sido a pedra angular dessa construção. Calvino vai falar que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma mente idólatra, um coração idólatra, uma rotina idólatra. Nós não conseguimos sozinhos. Vamos parar para pensar um pouquinho? Como assim, Emília, a gente tem uma rotina idólatra? Eu quero que você pare para pensar um pouquinho aí na sua rotina. Quero ver se você acha algum ponto de idolatria nela. Quero que você pense na sua rotina. Quero que você marque assim, nossa, Deus ele tem a primazia na minha rotina. Eu o escolho em detrimento do meu sono. Eu escolho em detrimento de outras atividades. Eu tenho escolhido Cristo, ele tem essa primazia. Se isso está acontecendo, se o Senhor é o primeiro, se ele está
ganhando de todas as outras áreas da sua vida, meus parabéns. Você venceu na vida e você poderia me ensinar, pois eu gostaria. Mas se não, a sua rotina é idólatra. Ela te serve, ela te alimenta, ela te satisfaz. Mas sem perceber, a gente todo dia corre de quem Deus é. E a gente precisa ter consciência disso. Toda a ordem criada precisa ser restaurada para voltar a atribuir glória a Deus. Estamos sendo convidados por Deus a nos envolver por completo com essa restauração. Por isso, a nossa salvação não foi o fim das coisas, e sim o início delas. Então, quando você fala assim, quando eu era criança, que eu ouvia sobre essas coisas de salvação, Nadine, pega água para mim, por favor. Quando eu era criança, que eu ouvia falar sobre essas coisas de salvação, né? Eu e os meus irmãos, a gente conversava, a gente não era crente. Aí meu irmão sempre falava assim pra mim, Emily, eu acho que o negócio é o seguinte, você tem que pecar, aí quando você estiver pertinho de morrer, você aceita Jesus e aí você é salvo. E eu achava essa ideia genial. Eu falava, meu Deus. Meu irmão até hoje acha isso, só um parênteses. Mas a salvação, ela não é o fim das coisas. Jesus não veio, como a gente já disse, só para que eu fosse salvo. Ele veio para que, através disso, a salvação fosse o início de todas as coisas. Então, dentro do plano eterno de Deus, a salvação é progressiva. Já, mas ainda não. Nós já fomos salvos, mas nós ainda não temos um corpo glorificado, como eu gostaria. É restauradora a salvação. Então, o objetivo é fazer com que as coisas voltem a ser como eram inicialmente, retomando a criação perdida. Não é só salvar a alma humana, é restaurar tudo que foi criado. A salvação, ela também é abrangente. O Senhor não salvou sua vida espiritual, o Senhor salvou a sua vida total. Amém? Fala aí, gente, tá muito rápido? Tá dando para entender? Me dá um feedback aí, abre o microfone e me dá um feedback rápido. Alguém? Tudo certo. Você falou amém. Tudo certo, tá de boa. Quem falou tudo certo? O Bruno. Então. Bonitinho. O que é? João Dudu. João Dudu? Aham. Tem João Dudu não. Quê? João Viagem não é isso. Então vamos seguir, família. Eu confesso que o próximo tema é o meu tema favorito dessa aula. Ele chama integralidade. E a gente vai mergulhar um pouquinho nele. Beleza, Mimi, eu entendi que Deus tem um plano eterno, que Ele me chama para participar desse plano, que nesse plano eu tenho que largar a minha vontade, que nesse plano a minha vida serve para dar glória a Deus. Mas e aí? Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo em integralidade. Eu fui salvo. E agora? E aí? O que vem depois disso? A gente vai ler uma frase de Nash que fala assim: ao invés de pensar no cristianismo como uma coleção de partículas e fragmentos teológicos a serem cridos ou debatidos, aquele trem que a gente está acostumado. Pode fazer tatuagem? Pode fazer isso? Cristão pode ouvir música do mundo? Cristão pode blá blá blá? Nós devemos abordar a nossa fé como um sistema conceitual, uma visão total do mundo e da vida. O cristianismo não é apenas uma religião que diz aos seres humanos como eles podem ser perdoados. Ele é também uma visão total do mundo e da vida. Beleza. Através da queda, e a gente vai falar também sobre... Gente, o Fernando tá muito participativo na aula, vocês não estão entendendo. Um dos resquícios da queda para nós, ainda, falando assim, de maneira que dê para entender, é que nós, através da nossa cultura, através da mídia, através da política e de vários outros meios, a gente aprendeu a ver todas as coisas de forma fragmentada. A gente recusa uma narrativa que diz que há uma ordem absoluta governando todas as coisas. Então, como é que é? A gente não acredita mais nisso. Não tem só um que governa. Não tem uma ordem. Tá tudo um caos. E aí você escolhe, ali no meio do Titanic, a qual parte você vai se apegar, aonde você vai segurar, o que vai ser bom para você. Nós não estamos acostumados a nos apegar a nada que seja absoluto, a nada que seja
junto, nada que seja muito integral, nada que seja muito total. A gente está acostumado a ver tudo de forma fragmentada. Beleza. Nesse ver as coisas de forma fragmentada, a gente quase que segue um ritual. Primeiro você destrói o absoluto, ou seja, não há uma ordem absoluta regindo todas as coisas. Depois você fragmenta, então eu divido, não há uma ordem, então há vários pedaços. Escolha sua ordem, faça sua aposta. Depois de fragmentada, você polariza, e depois de polarizar, essas partículas, elas se tornam inimigas. E aí a gente vai ver um exemplo básico disso. A gente vai falar sobre família. Beleza. Gênesis, na parte que a gente leu, a gente viu que a família é a ideia de Deus. Ele dá essa ordem ao homem, que ele cresça, que ele se multiplique. Mas ali naquele momento, quando o Senhor está instruindo Adão a respeito do jardim, ele também está dando um ministério a Adão. Ele está unindo todas essas... Ele não está unindo porque não estava separado, né? Mas essa coisa está junta. E aí, se você parar para pensar no que acontece no seu feed do Instagram, se você parar para pensar nas coisas que você tem lido ultimamente, você vai ver várias pessoas, até cristãs, falando talvez sobre a não importância da família. Então, a ordem absoluta, a ideia de Deus a respeito da família, ela tem sido questionada. Será que, de fato, eu tenho que ter filho? Mas meus filhos vou colocar filho no mundo só para eles sofrer com a tribulação? Gente, o quanto eu já ouvi isso de cristãos e de outras pessoas que tipo assim, não vê mais um sentido no casamento, não vê mais sentido em constituir uma família. E aqui eu não quero entrar em pormenores, em opiniões menores ou quesitos diferentes. A gente está falando sobre uma ideia que ela foi abnegada, o sentido isso. A gente vai chegar nessa parte, Leleca, que ela foi fragmentada, então ela não é mais uma coisa absoluta. Depois, não, ela foi destruída, a ideia do absoluto. Depois ela foi fragmentada, então agora existem várias partes que podem ou não, devem vir a acontecer ou não. A família está de cá e o ministério está de cá, são coisas separadas. E aí, a gente vai polarizar e depois elas vão se tornar inimigas. Como assim inimigas? Entra naquilo que a Leleca falou. Ou eu caso, ou eu sigo o ministério. E aqui a gente não está falando das pessoas que têm o dom para o celibato, tá? A gente está falando de pessoas cristãs que enxergam essa divisão, que enxergam essa fragmentação. Não tem como eu casar e eu também tenho um ministério. Então eu tenho que escolher entre o meu marido ou servir a Deus. Eu não posso ter filho, porque senão eu não vou conseguir servir ao Senhor de maneira excelente. Mas quem foi que disse que existe essa divisão? Gente, se até o final da aula o Fernando não quebrar os móveis, eu não sei. Quem foi que disse que existe essa divisão? Quem foi que disse que tem que ser fragmentado? Quem foi que disse que a família e o ministério eles têm que ser inimigos? Quem foi que disse que eu preciso escolher um em detrimento do outro? Família e ministério são coisas estabelecidas dentro de um Éden, dentro do Éden, desde o Éden, na verdade. Mas dentro de uma visão fragmentada, família não é uma necessidade absoluta e ela não funciona junto com o ministério. Família é uma coisa e ministério é outra. E às vezes você precisa escolher entre ter uma família ou ter um ministério, já que as duas coisas são inimigas. E aí, qual a solução que a gente encontra para essa fragmentação, para essa divisão? Como que eu me posiciono onde não existe mais uma verdade absoluta que rege a minha vida? Eu me baseio na minha opinião, o que eu acho. Então, a gente começa a relativizar. Tudo passa a ser relativo. Então, eu posso ter a minha opinião sobre tudo. E não é certo ou errado. Não existe um certo ou errado. É apenas a minha opinião. E a minha opinião é diferente da sua. Então, tá tudo bem eu pensar que casamento não é uma ideia de Deus. Tá tudo bem eu pensar que família não é uma ideia de Deus, sabe? Tá tudo bem, porque é só minha opinião e você pode totalmente discordar disso. Então, a gente começa a relativizar as coisas. Você senta numa mesa e você ouve várias opiniões. Não, mas isso é o que eu acho. Não, mas é o que eu penso. Tudo bem que você pensa diferente, mas beleza. E o Senhor? O que Ele disse sobre essas coisas? Qual é a forma de Deus pensar sobre esses assuntos? Sabe? Quando você pensar em fragmentar e relativizar algo no seu coração e dar a sua própria opinião, pensa se essa opinião está de acordo
com o que o Senhor deseja, com a vontade que já foi pré-estabelecida e absoluta sobre nós. Amém? A reflexão que devemos fazer juntamente com a nossa razão e com o nosso coração é: por que nós temos uma visão fragmentada das coisas? E aí a gente pode estender isso para N áreas da nossa vida. Você já teve uma discussão, e isso é muito comum entre pessoas que talvez seguem uma linha teológica diferente, uma discussão onde a pessoa fala assim: não, mas Deus é amor, Deus não faria isso, Deus não viria com ira porque ele é amor. Não, Deus não viria com justiça porque ele é amor. A gente aprendeu a fragmentar até isso, os atributos de Deus. Se Deus é uma coisa, então ele não pode ser outra. Se Deus é amor, então ele não pode ser justiça. Isso não existe, gente. Deus é completo, os atributos dele estão extremamente conectados e funcionando em perfeita ordem. Por que a gente gosta também de resumir o evangelho apenas em alguns episódios? Então a gente começa a olhar e analisar as coisas apenas por um prisma. E na maioria das vezes esse prisma é o nosso prisma, a minha forma de ver as coisas. Eu abraço essa minha visão e eu não negocio ela, porque afinal são as minhas opiniões, são o jeito que eu vejo as coisas. E tá certo, tá muito certo, porque faz sentido para mim. Mas será mesmo que precisa fazer sentido só para você? Será que não precisa vir de uma ordem maior que rege, governa todas as coisas, inclusive a sua vida? É importante parar para pensar nisso. A resposta dessa fragmentação está nos textos bíblicos que a gente está lendo: a criação, o plano perfeito e a queda. Desde que o homem quebrou seu relacionamento com Deus, ele precisa se salvar. Então ele começou a ter uma visão equivocada das coisas. Ele se viu nu, o que ele sempre esteve, mas antes não via. A queda afeta a minha cosmovisão e a maneira que eu enxergo e penso a respeito de todas as coisas. Por isso, tudo vai aparecer fragmentado para mim. Sabe por que isso acontece? Porque o homem foi criado para ter uma referência. Quem era essa referência? Quem pode me dizer quem era essa referência que era para a gente ter? Vamos lá, quinto ano. Gente, pelo amor de Deus, estou começando a ficar aflita. Família! Quem era para ser a nossa referência? 4 letras. Adão. Tá esperando. Adão, muito bem. Não, era Deus. Era Deus. Miguel acertou. Enfim. Perdoa. O homem foi criado para ter Deus. Gente, se vocês não interagirem, eu vou pensar que o microfone está desligado, vocês estão fazendo outra coisa. Eu vou orar para que o Senhor venha com juízo sobre vocês. Amém? Nossa. Pessoal. O homem foi criado para ter Deus como referência. Por isso nós fomos feitos à imagem e semelhança, segundo alguém, segundo Deus. Então a gente foi feito para... A gente tem um ponto de referência, a gente foi feito para ter ele como referência. E agora eu quero que você pense no quanto a nossa geração é uma geração que investe numa imagem própria. Algo que parte dos nossos desejos, dos nossos anseios, sabe? O quanto a nossa geração se coloca no centro o tempo inteiro. O quanto a gente cultua as nossas próprias dores, entendeu? O quanto a gente está acostumada a me colocar no centro e falar: olha para mim, olha para as minhas dores, vem cá, vamos admirar elas comigo. Vem cá, vamos idolatrar essas dores. Vamos colocá-las no centro. E eu não estou falando aqui que as dores que a gente sente, elas não são importantes. O que eu estou falando é que a gente, às vezes, usa delas para se colocar nesse centro. A gente cria as nossas próprias noções, as nossas próprias verdades. A gente, sabe, a gente tem anseios terrenos, são nossos. Mas a verdade é que nós somos criados em todos os aspectos e sentidos para sermos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Mas agora, aquele que era para ser visto por nós como referência, ele passou a ser visto como ameaça. Emily, como assim?
Quem era para ser a nossa referência? Deus. Então era para eu olhar para mim, me ver parecida com Deus e me alegrar nisso. E achar que realmente eu estou segundo aquilo que eu fui criada. Como assim que a minha referência se tornou agora o meu inimigo? Porque agora Deus é aquele que quer uma vontade diferente da sua. Deus é aquele que quer te tirar do trono. Deus é aquele que quer o controle que você segura com tanta força na sua mão. Então Deus, ao invés de ser a minha referência, ele se tornou o meu inimigo. Ele se tornou aquele que quer tirar de mim as coisas boas. Aquele que quer pedir o sacrifício só para me fazer sofrer. E dentro disso eu queria comentar uma coisa muito engraçada. Talvez você já tenha presenciado ou ouvido algo assim, né? Quando a pessoa tá sofrendo, a pessoa tá toda acabada, toda lascada, tudo de ruim tá acontecendo com ela, aí a outra vira e fala assim, porque o Senhor tá arrancando o meu Isaac. O Senhor, ele tá tirando, tá pedindo o meu Isaac. E aí a gente, com essa cultura colonizada, com essa cultura que tá acostumada a ser regaçado por tudo, a gente atribui isso a Deus. E a gente fala que o Senhor, ele tá arrancando uma coisa que era muito excelente para nós. E a pergunta que eu te faço é, Isaac morreu? Deus matou Isaac? Não. Isaac não morreu. Deus não matou Isaac. Às vezes você pega uma área da sua vida que você está sofrendo, que parece que Deus tá te provando, tá te amadurecendo, e aí você pinta que Deus é mal, porque Deus está tirando algo tão bom de você, porque Deus está pedindo algo tão excelente de você. Gente, se fosse excelente, de verdade, Deus não estaria arrancando. Se fosse bom mesmo, Deus não estaria te livrando. Então, tudo que ele faz, esse alinhar entre a minha vontade e a dele, é porque ele sabe o que é melhor para você. Ele não é um Deus mau que está arrancando coisas de você para te ver sofrer. Você está vendo como a gente vê Deus, a nossa referência, ele se torna o nosso inimigo rapidão. Ele se torna um cara que tem prazer em me ver sofrer. Prazer em me ver, meu Deus, quanto mais sofro, mais o Senhor está requerendo o meu Isaac. Gente, cuidado, tá? Cuidado com isso. Deus não é mau, ele é bom. Vamos lá. O que pode te salvar dessa fragmentação absurda é a revelação de quem Deus é. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre revelação de Deus. Quando a gente terminar integralidade, a gente pega um intervalinho de 5 minutos, tá bom? Lembrando que se estiver rápido ou se não estiver dando para entender, vocês podem dar um sinalzinho para mim, tá bom? O que é revelação de Deus? E aí eu quero muito que vocês que vocês prestem muita atenção nessa definição que eu vou falar agora. A revelação de Deus é enxergar as coisas sem nenhum pressuposto estabelecido pela cultura, pela sociedade, pela história e muito menos pelos nossos traumas e expectativas. Então, Deus não é segundo nós somos segundo Deus. Entendeu a diferença? Deus, ele... cara, eu fico vendo, sabe? Tipo assim, o quanto a gente pega isso, a gente leva isso a sério. A gente pega amor, a nossa noção deturpada, horrorosa, feia de amor, e a gente inclui Deus lá. Se Deus é amor, então ele aprova isso, isso e isso. Afinal, ele é amor. Meu querido, você nem sabe o que é amor. Só ele pode te ensinar sobre o que é amor. E a partir disso, você tentar entender o que é amor. Então, a revelação de Deus é enxergar as coisas da forma que elas são. Sem nenhum pressuposto estabelecido pela cultura. Não é a cultura que me ensina sobre quem Deus é. Não é a sociedade que me ensina sobre quem Deus é. Não é a história, nem os meus traumas e as minhas expectativas. A revelação de Deus é quando Deus decide mostrar as coisas como elas realmente são. E é tão engraçado porque quando isso acontece com algum ser humano, a vida dele nunca mais é a mesma. Você pode observar Isaías. Ele vai falar assim, ele vai começar o livro dele falando, ai de fulano, ai de ciclano, ai de Beltrano, ai dos que, ai dos que, ai dos que. Aí a narrativa bíblica tá lá em Isaías, no início do livro, fala assim, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, ou seja, ele teve uma revelação, certo? Aí o que Isaías fala logo em seguida?
ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Então, a revelação do Senhor, ela vai me mostrar as coisas como elas realmente são. Por isso que é impossível eu viver diante de Deus, viver um relacionamento com Ele e não me enxergar mal, e não me enxergar pecadora, e não me enxergar necessitada do Espírito, porque Ele vai me revelando da minha pobreza de espírito, Ele vai me revelando da minha cegueira, da minha nudez, sabe? É impossível você estar diante de Deus e não se ver pequeno, e não se ver formiga. Amém? Quando Deus se revela, Ele mostra a realidade. Parece redundante, mas é isso. Então, a revelação de Deus é descortinar as coisas como elas realmente são. É a realidade que expressa a verdade sem nenhuma influência da queda. Essa frase é importante a gente pensar nela. É a realidade que expressa a verdade sem nenhuma influência da queda. À medida que Deus se revela para mim, uma integralidade é construída em mim. As coisas aos poucos vão parando de ser fragmentadas e eu vou vendo elas juntas, eu vou vendo elas integrais. Amém? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa revelação de Deus e como a gente está acostumado a receber dela. A revelação de Deus não é uma revelação sensitiva. Ah, Mimi, você está falando que Deus não pode se revelar a mim através do que eu sinto? Não. O Senhor, Ele pode usar disso, mas isso não é fundamental, isso não é primordial. Quando eu atribuo a revelação de Deus só a algo sensitivo, a algo que eu sinto, eu não estou diminuindo Deus, porque eu nunca vou conseguir diminuí-lo. Mas eu estou me diminuindo. Eu estou diminuindo as possibilidades que eu tenho de conhecer Deus mais profundamente. Porque sentir Deus, a natureza também sente. Sentir Deus, os animais também podem sentir. Quando eu atribuo a revelação de Deus só aos meus sentimentos, eu estou dizendo que os meus sentidos precisam estar sempre provando de Deus para que eu saiba que Ele é verdadeiro. Então, no dia que eu não sinto, Deus não é tão real assim. No dia que eu não tenho sensações, o Senhor talvez não está aqui. Mas não, eu tenho que viver pelo que a palavra dele me diz. Amém? A revelação de Deus, ela não é sensitiva, ela é formativa. O que isso quer dizer? Que ao longo da história, da narrativa bíblica, todos os homens que tiveram uma revelação de quem Deus era, aquilo formou eles. Aquilo formou o caráter deles. Aquilo formou a forma com que eles viam o mundo. Aquilo afetou eles de alguma forma, sabe? A revelação de Deus nos forma e nos capacita a responder de maneira correta aquilo que eu estou vendo. Como assim? À medida que você conhece ao Senhor, que você sabe quem Ele é, que você entende o que Ele está fazendo, fica mais fácil para você dar uma resposta àquilo que Ele está fazendo. E aí eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre a adoração. A adoração nada mais é do que a resposta que eu dou àquilo que o Senhor decidiu me mostrar. Então, à medida que eu vou vendo Ele, que eu vou tendo a revelação de quem Ele é, eu vou respondendo a isso. Com o quê? Com a adoração. A adoração é o ato de se render diante dessa realidade descortinada. A adoração é ver sem nenhuma influência e falar, é isso, eu me posiciono aqui. A adoração não é o que eu falo para Deus, mas a forma que eu reajo ao que Deus está me mostrando sobre Ele mesmo. Entendeu? Então, o fato das pessoas que tiveram revelação do Senhor se prostrarem, terem a sua vida afetada para sempre, mostra isso. Essa resposta à revelação que receberam de Deus. Amém? Nós falamos coisas bonitas para Deus, mas se as palavras que nós falamos não são frutos de coisas que nós sabemos com a vida, ou que não nos foram reveladas, então não é adoração. Porque quando eu adoro, eu me comprometo com algo. Para quem estava no último roupa, o Miguel até falou sobre isso, né? Sobre as vezes que a gente fala para o Senhor que Ele é fiel, e que na verdade a gente nem sabe, nem está provando essa fidelidade. Ou quando a gente fala que Deus é bom, mas nosso coração está achando Ele péssimo, está achando Ele super ruim. Então, a nossa adoração são palavras só vazias, que a gente aprendeu, que a gente repete para dizer que está adorando, né? Pura mentira. Só que João 4:24 vai falar que os verdadeiros adoradores, ele coloca 2 quesitos, em espírito e em verdade. Então, o que eu falo tem que fazer sentido com o que eu sei.
Eu falei porque eu sei que o Senhor é bom. E como que eu vou descobrir essas coisas para eu falar com verdade? À medida que eu for me relacionando, à medida que o Senhor for se revelando para mim. Amém? Então, mais do que orar e sonhar em ver o trono de Deus, ver o negócio estralando, o trem pipocando, nós devemos pensar em como nós vamos responder a essa revelação que transforma a minha adoração e que me forma ao ponto de me integralizar aos poucos novamente. Beleza? Agora a gente vai entrar num quesito, num ponto. Eu acho que pode passar, Gleice, o slide. O que rolou? A bateria do computador tá acabando. Peraí. Você vai tirar o telefone e o telefone vai começar a acabar. Fernanda, a vida é essa. É assim. É assim que acontece. Gente, só um minutinho. A gente vai ver. O próximo quesito chama me relacionando com Deus de maneira pornográfica. Pesado, né? Pesado o termo. E vai cair isso. Fernando, não vai cair. O Gabriel criou toda uma estrutura e vai dar certo. Me relacionando com Deus de maneira pornográfica. Gente, o que rolou? O que é isso? Será que você se relaciona com Deus de maneira pornográfica? Vamos ver. Oxe, mas por que não quer pegar aqui, treira? Não, tá dando que tá... Gente, só um minutinho. Tá dando que tá desconectado, mas não tá. Olha, ele tá ligado aqui. Uai, será que tá com falha, né? Tá mandando? Aí, enfim. Ela tá ligada, a fonte também é entrada. É entrada? Hã? Deu bom. Beleza. Vamos lá. Agora eu quero que você preste bastante atenção e veja se em algum quesito você se relaciona com Deus de maneira pornográfica. A pornografia nada mais é do que o desejo pela nudez, pela intimidade, pela sensação e pelo prazer, sem nenhum tipo de aliança ou algum tipo de compromisso. Essa é uma definiçãozinha boa de pornografia. Desejo pela nudez, pela intimidade, pela sensação e pelo prazer, sem nenhum tipo de aliança ou compromisso. Trazendo isso para a nossa adoração, eu, pelo menos, consigo ver vários e vários momentos em que eu me relacionei com Deus de maneira pornográfica. Por quê? Porque eu fui para o meu lugar de adoração a Deus, eu fui para o meu lugar de contemplação ao Senhor, desejando a nudez, desejando a intimidade, era o que eu queria conhecer mais o Senhor, eu queria ser mais íntima dele. Mas para isso eu desejava uma sensação, eu tinha que sentir algo. Eu queria que aquele momento me trouxesse obrigatoriamente um prazer. Então, quando eu falava que ele é santo, eu queria sentir no meu espírito que eu tinha me tornado mais espiritual. Quando eu falava que ele era digno, eu queria que algo se movesse, eu queria uma sensação, eu queria um prazer. Eu queria que nossa, algo acontecesse, eu precisava sentir. Você já parou para pensar que tem dia que você vai pro seu devocional, você não tá sentindo nada e parece que não compensou? Que tipo assim, nossa, eu fui adorar e parece que o céu tava de bronze. Não, é porque você foi adorar buscando um retorno para si mesmo. Você foi adorar não para entregar algo, mas para receber algo. E a adoração é entrega total. Então não faz sentido. Mas voltando para o quesito de se relacionar com Deus de maneira pornográfica. É quando eu desejo a intimidade, é quando eu desejo a sensação, a experiência, o momento que traz um prazer, um êxtase, meu Deus, eu tô chapando muito, mas não assume um compromisso, não requer uma aliança. Então, quando eu não sinto, ou quando eu não arrepio, então Deus não tá. Enquanto eu estou sentindo algum tipo de sensação, a intimidade vale. Enquanto eu estou chapando, arabaxeira, arababá, e eu estou tremendo, e eu estou caindo, então a intimidade é válida. Mas quando se torna um compromisso, onde eu vou estar lá, apesar de sentir ou não,
Quando pede de mim um posicionamento, que eu vou adorar a Deus sentindo ou não, só pelo simples fato de saber que Ele é digno de adoração, quando eu sinto, quando eu não sinto, quando eu tô bem, quando eu não tô, aí eu fujo. Aí não compensa para mim adorar a Deus. Isso é se relacionar com Deus de maneira pornográfica. E é pesado pensar nisso. Pesado pensar em quantas vezes nós vamos para diante de Deus, não para entregar algo, mas para receber algo, sabe? Não porque Ele é, não para juntar com os querubins, serafins e falar, Senhor, eu reconheço com a minha vida que o Senhor é santo. Não. Mas para falar, Senhor, eu tô aqui, e aí, eu não vou chorar? E aí, eu não vou cair no manto? E aí, cadê o meu trimili que não vai vir? O Senhor não vai me revelar nada? E aí? Quando eu vou para diante de Deus buscando a sensação, o prazer, a intimidade, sem o compromisso de estar lá quando eu não sinto, eu estou me relacionando com Deus de maneira pornográfica. Aí a gente vai pensar sobre esses momentos de êxtase, de prazer com o Senhor. O quanto esses momentos, o quanto você sai desse êxtase mais transformado pelo Senhor. O quanto você sai dessa relação, desses momentos de xarabababá, que não necessariamente é adoração, o quanto você sai de lá mais aliançado com Deus. Porque se a adoração é a revelação de quem Deus é e a resposta que eu dou para isso, então toda vez que Ele me revela algo, meu coração tem que estar diante dele mais disposto a entregar algo a mais. E o quanto você sai desses momentos que você chama de adoração, mais transformado pelo Senhor. É por isso que você frequenta várias conferências, vários momentos de Shaba, vários charabarás, e a sua vida não muda. Você gira em círculos. Porque você não está vivendo uma adoração que gera uma transformação. Você está vivendo um Shaba, um prazer, um êxtase, sabe? E só isso. Todos os homens da Bíblia que tiveram expressão de adoração, que trouxeram essa revelação, nunca mais foram os mesmos. Isaías, Pedro, né, quando o Senhor encontra ele, Moisés, o próprio João. Não tem como, gente, não tem como Deus se revelar para nós e a gente continuar os mesmos. Não tem como você ter uma revelação verdadeira do Senhor e você não querer entregar a sua vida. Não tem como, isso é incoerente. Quando eu vejo quem Ele é, tudo tem que perder o valor, tudo tem que perder o sentido. Amém? O nosso desafio não é ver novas coisas ou ter uma nova revelação. O nosso desafio é como nós vamos entender e nos render e dar glória àquilo que nós já estamos vendo. Já parou para pensar no quanto a gente quer sempre uma nova coisa, uma nova revelação, um novo isso, um novo aquilo. Eu quero um novo de Deus. Que novo, velho? Que novo que você quer? Tipo assim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Ele já veio, ele morreu por você. O melhor de Deus já veio, entendeu? Ninguém vai poder te dar uma notícia melhor do que a que Cristo te deu quando ele disse tetelestai. Entendeu? Então, o que nos falta é conhecer aquilo que a gente diz que conhece. O que nos falta é nos aprofundar num Cristo que a gente acha que é profundo, mas é raso. A gente se acostuma, já parou para pensar nisso? No quanto você se acostuma e fica satisfeito com a vida que você tem levado com Deus? Ah, velho, tá tudo bem, sabe? O Senhor tem falado comigo, eu tenho fluído em dons. Nossa, minha vida tá ótima. Não é só isso. Isso fala sobre a mediocridade com que eu vejo o Evangelho, sabe? A mediocridade com que eu vejo o Cristo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a fonte inesgotável. Se isso não me gera sede, se eu não me assemelho a uma corça suspirando por águas, então tem alguma coisa errada no meu coração. A revelação de Deus ela é formativa, então ela te forma. Quem tem uma vida de adoração tem uma vida de transformação. Isso não significa que eu vou para o meu lugar de adoração pensando, nossa, eu vou adorar para ser transformado. Mas isso é uma consequência, né? À medida que eu vou adorando, respondendo à revelação de quem Ele é, eu vou sendo aperfeiçoado para ser como Ele é. Deus estabelece seu trono em minha adoração, em meio aos louvores. Beleza. Então, a minha forma de me comportar precisa testemunhar daquilo que eu estou vendo e ouvindo. E, por consequência, vai ser estabelecida uma nova ordem de valores, de relações de trabalho, onde tudo em que eu fizer, Deus vai ser exaltado.
Você entende isso? A gente começou a falar disso ali atrás, no plano eterno de Deus, e agora a gente vai mergulhar nisso um tempinho, de que Deus, ele vai, através da sua adoração, da revelação de quem ele é e da restauração do nosso próprio coração, ele vai mudando a forma com que eu vejo as minhas relações, o meu trabalho e tudo o que eu faço, eu estou envolvido. Quando eu tenho a revelação de quem ele é e eu adoro, eu desejo que ele seja o centro. E aí, eu quero que em todas as áreas da minha vida, ele seja exaltado. Tá. Minha água acabou. A nossa vida está fragmentada. E a nossa visão do Cristo está fragmentada. Mas uma vez que eu entendo isso, qual que é o meu papel? O meu papel é buscar a restauração e a unificação das mínimas coisas na nossa vida. É andar como ele andou. É conhecer para ser um com ele. E, cara, Jesus orou isso. João 17 vai falar sobre a oração de Jesus, vai mostrar a oração de Jesus em que ele ora isso. Ele ora para que nós sejamos um, como ele e o Pai é um. Ele tem isso para nós. Ele tem esse viver único, tipo, vendo eles como um e nos vendo incluídos nessa comunhão também. Viver em integralidade não é gastar todos os seus anos numa carreira de oração. Ah, beleza, Mimi. Então você está falando sobre viver em integralidade, então eu vou me demitir agora e eu vou para uma casa de oração e eu vou morrer lá orando. Não é sobre isso. Não é falar, você está falando sobre ser integral? Beleza, eu vou largar tudo hoje, então eu vou ser um missionário em tempo integral. Também não é sobre isso. Viver integralidade é se entregar 24 horas por dia em tudo que você faz. É ser um sacrifício vivo que aponte Cristo em todas as áreas, em todas as suas relações. E aí, então, a ótica de tudo muda. Porque agora eu não quero receber, eu quero entregar. Quando eu vivo integralidade, eu tenho uma mentalidade restaurada de que vale a pena entregar a minha vida. Vale a pena me dar em todos os sentidos para que Cristo seja glorificado. Aí, então, muda a minha noção de tudo. Muda a minha noção de família, por exemplo. Eu não quero casar por um anseio meu de ter um esposo. Porque eu quero ter um esposo. Por que você quer casar? Porque eu quero ter o meu marido igual eu sonhei, blá, 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 blá. Não. Quando você entende o que é integralidade e adoração e revelação do Cristo, você quer casar para dar uma esposa para aquele homem. Você quer casar para se entregar. Você quer casar para morrer por ele, se for necessário. Quando João fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez, ele deu. Então, amar está totalmente, diretamente ligado a entregar. E aí, eu não vou ter filho só porque eu quero ter um filho e porque esse é um sonho meu. Mas eu vou ter um filho pensando que eu quero dar um pai e uma mãe para aquela criança. Eu quero me entregar para ela. Eu não vou chegar nos meus amigos pensando, cara, por que fulano não faz isso por mim? Por que ciclano não faz isso por mim? Não, eu vou pensar em como eu posso entregar a melhor Emily amiga para eles. Como eu posso entregar o meu melhor para os meus amigos. Como eu posso servi-los. Como eu posso ser excelente com eles. Aí eu não vou mais procurar uma igreja porque eu preciso só de um bom lugar para congregar. Eu vou procurar uma igreja porque eu quero me gastar por aquela comunidade de fé, porque eu quero servir ali, porque eu quero ser aperfeiçoado por aquele povo. Eu não vou na faculdade só pensando num diploma. Eu vou na faculdade com a mentalidade de que, pela graça de Deus, aquela instituição vai ter o melhor aluno possível, sabe? Você não trabalha mais pensando no seu salário, mas sim pensando em como o Senhor te plantou ali, com o intuito de talvez alcançar alguém que está ali dentro e que aquele movimento vai convergir para a glória de Deus. Então, a forma com que eu me relaciono com Deus passa a ser ressignificada. Eu não me relaciono com Deus porque Ele pode me dar uma família abençoada. E, gente, essas coisas não estão erradas. Não é que Deus não vai te abençoar. Eu estou falando com filhos maduros de Deus. E a minha ideia é que a gente veja como o nosso coração pode ser reposicionado nessas questões. Amém? Eu não me relaciono com Deus puramente pelos meus interesses. Porque aonde há a busca dos próprios interesses, somente dos próprios interesses, não há amor. 1 Coríntios 13, 7 vai falar isso. Que o amor ele não busca seus próprios interesses. Eu me relaciono por afeto. Porque onde há entranháveis afetos, então há disposição para dar a vida. Dentro disso eu queria trazer essa reflexão para a gente.
Viver integralidade é estar disposto a dar a vida em todos os sentidos da sua vida. Então, é dar a vida em favor do outro. Eu me entrego para ser a melhor amiga possível. Eu me entrego para ser a melhor esposa possível. Eu me entrego para ser a melhor funcionária possível. Eu me entrego para ser a melhor liderada possível. Tá entendendo? Que muda a mentalidade. Eu me entrego, eu me dou. O outro agora é maior do que eu. Eu estou considerando o outro superior a mim. Amém, gente? Tá dando para entender? Dá um joinha aí. Beleza. Nessa visão, eu não estou perdida, eu estou salva, certo? Então, toda vida que eu entrego não prejudica a minha existência. Eu já estou salva. A salvação ficou lá atrás, foi o início das coisas e não o fim delas. Eu não enxergo, por exemplo, o Alan como alguém que pode me dar algo, mas como um irmão que eu posso caminhar junto e posso despejar na vida dele aquilo que eu estou me tornando em Cristo, aquilo que Cristo está fazendo em mim. Então a visão muda. E aí, gente, no dia que a gente entender isso, muitas das nossas crises vão ser sanadas, entendeu? Porque quais são as nossas maiores crises? É a expectativa que a gente coloca no outro, é o quanto de retorno o outro não nos dá, é o quanto eu não sou valorizada nessa relação, é o quanto eu tenho muito mais capacidade para estar em lugares melhor, com gente melhor, ser muito mais bem tratada. Essas são as nossas crises, a gente se idolatra o tempo inteiro. E se eu entender a integralidade, que diz respeito de me dar, de me doar, de mudar a visão, então muitos dos meus conflitos vão embora, junto com a idolatria que eu tenho pelo meu próprio coração e pelo meu próprio bem-estar. Amém? Aí a minha perspectiva sobre tudo vai mudando. Antes, aquele irmão que eu queria matar, hoje eu dou a minha vida por ele, porque os meus padrões são outros. E eu não penso naquela pessoa como alguém que pode simplesmente me dar prazer ou pode me dar algo em troca, né? Volta lá no quesito que a gente falou sobre se relacionar com Deus de maneira pornográfica, né? Aquele namoro que o menino diz amar a menina, ele diz que ama muito ela, mas ele se relaciona com ela, tem relações sexuais com ela, então ele ama ver a nudez dela, ele ama a intimidade que ela proporciona, ele ama o prazer que ela proporciona para ele, mas quando ele precisa assumir uma aliança com ela, quando ele precisa dar um próximo passo que comprometa ele mesmo com ela, ele recua. E ainda assim ele diz que a ama. Na verdade, ele não ama ela. Ele só ama uma pessoa nessa situação, ele mesmo. E assim também é com a gente, né? Quando a gente se relaciona com outro só pensando no que ele pode nos dar. A visão do trono, ou a visão de Deus, a revelação vai ressignificando toda a minha perspectiva sobre todas as coisas, inclusive sobre trabalho e vocação. Então, eu entendo que o meu trabalho é, na verdade, para cumprir uma vocação. Todos os dias, quando você vai para o seu trabalho, qual que é a mentalidade mais comum? Eu estou saindo para ganhar a vida. Eu vou ganhar a vida, eu vou ganhar o pão de cada dia. Mas quando você está dentro de integralidade, uma mentalidade rendida a Cristo, você pensa em ir para o seu trabalho para perder a vida. Dentro daquilo que a gente falou. Como que eu posso me entregar mais para que o meu chefe conheça a Cristo? Como que eu posso servir alguém com tamanha excelência que ele olhe para a minha vida e fala, não tem como, essa menina dá glória a Deus com a vida dela, dá glória para Deus através do que ela faz. Sabe? Como eu posso entregar isso de maneira integral, Senhor? Viver a integralidade é ver Deus restaurando a nossa cosmovisão através da revelação de quem Ele é e da resposta que damos a essa revelação no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos aí para um intervalinho de 5 minutos e depois a gente volta para falar sobre os 2 últimos temas, tá bom? Se alguém quiser mandar alguma coisa no privado, alguma dúvida, alguma parte que fala de novo, que passa de novo, estamos aqui, tá bom? Dentro aí de... Tá na metade, Bruno. Dentro de instantes a gente volta. Por que, Bruno? Você se cansou? Você não quer mais participar? Assim. Tá na metade? Eu falei assim, ele... Assim. Bruno não esconde a insatisfação, velho. Não dou conta.
Tá cansado, mas esse trabalho. Gente, nem vem. Porque o Não, é Miguel, só ele porque dá umas tá aulas passando que bastante duram rápido 5 mesmo e horas. tal. E eu nem vi passar já tem Quê? intervalo, aí achei estranho. Não, é só porque foi rapidão, um pouquinho Tá. tempo de aula já teve intervalo, aí eu pensei que você tinha dado, sei lá, 10% da aula e ia dar intervalo e o restante ia ser depois. Não, já tá na metade. É o que ele falou. Quê? Eu não pensei que você vai dar 1000% da aula, dar um intervalo e depois dar um restante. Não, ele falou que pensou que eu tinha dado só 10% da aula, ia dar o intervalo e ia dar o restante. Ele não entendeu que tava na metade. Beleza. Então, sim, fala pra ele. Pô, vai tomar uma água, esticar as pernas. Esticar as pernas. É bom. Não é intervalo se você ficar com vontade. Eu fiz uma arte enquanto você. Eu vi que você consegue perceber. Olha essa arte. Olha, bom, hein? Integral. Onde eu tava? Eu tava. Deixa eu coisar o microfone.